Bom, essa atividade agora, nossa última atividade, ela exige um pouco de atenção, porque ela tem vários passos. Eu tenho aqui uma base de dados bem extensa, são 12 mil linhas, se não me engano. Então, o que eu vou fazer? Eu quero gerar um relatório com os períodos ali de 2021. Como está tudo misturado, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma cópia dessa minha base aqui, que eu vou chamar de base de dados. Deixa eu nomear ela aqui, que ela vai se manter intacta. Ela eu não vou mexer nada. Agora eu vou fazer uma cópia. Então, mover ou copiar, mover para o final eu criar uma cópia. O que eu ia fazer? Joga lá uma réplica, que eu vou chamar de 2021. Beleza. Primeiro passo, aplicar o filtro. Com o filtro ativo, eu vou aqui em período. Lembrei, antes de ir no filtro, eu vou excluir a coluna que não tem tanto impacto. Na verdade é opcional, mas eu posso remover o código aqui, que ele não vai interferir em muita coisa aqui não. Vou fazer isso aqui para dar uma limpada na minha planilha. Então, remover a coluna código. Pronto, aqui está o que importa para mim. Essa coluna, inclusive, eu já vou alterar para contábil, para aparecer o valor ali, como é para ser, formatadinho, bonitinho. Agora sim, com o filtro ativo, eu vou excluir 2021 e vou manter apenas 2022. Vamos recapitular. Como eu sei que o filtro está ativo? Olhe sempre para a linha à sua esquerda, o identificador da linha aqui. Observe que ele vai ficar na cor azul. O que isso representa? Significa que os valores que estão aqui, por exemplo, faltando da linha 2 até a linha 10, são do período de 2021. Agora, para limpar essa minha tabela, eu vou selecionar todo ali. Então, seleciono primeiro a linha 11, Ctrl Shift para baixo. Selecionou tudo aqui. E você pode observar que está pulando, né? Porque ele só está exibindo o que é 2022. Agora vem o pulo do gato. Eu não vou apenas apagar os dados, eu vou excluir as linhas. Por quê? Se eu apago os dados, pode acontecer um problema bem sério. O quê? Eu vou ter lacunas entre os dados de 2021. E eu não quero isso. Então, eu vou fazer essa limpeza. Ctrl menos. Demora um pouco, porque são bastante. Ok, pronto. Agora sim. E quando eu exibir, notem que já vai estar bonitinho 2021. Show de bola. Agora eu tenho vendedor e região. O que eu vou fazer agora aqui? Vou copiar essa coluna de vendedor e vou colá-la. Vou colar ela aqui. Ok, tenho a coluna vendedor e vou fazer a limpeza. Vamos ver duplicadas, que nem a gente já viu antes. Pronto. Agora eu vou usar o comando procv. O procv consiste na procura vertical. Ele vai observar o critério estipulado em algum lugar dessa planilha. No meu caso vai ser todas as células da coluna G, né? Então H vai retornar com a região em que o vendedor Wesley Safadão atua. E aí eu vou usar o preenchimento da fórmula procv. Igual procv, procura vertical. O que eu procuro? Wesley Safadão. Onde? Na minha tabela. Então vou selecionar a coluna A até a coluna D. O que eu quero que ele retorne dessa minha tabela? Exatamente o que for da coluna B. Então, o Excel ele não entende coluna em na ordem alfabética. Ele vai entender como primeira coluna, segunda, terceira e assim por diante. Então, eu quero que ele retorne com as informações da segunda coluna. Por isso, número 2. E o valor, ele vai ser exato. E por que não pode ser verdadeiro? Se eu quero que seja a informação verdadeira. Aí que começa a confusão de quem trabalha com procv.
Não posso usar o verdadeiro porque se eu tiver uma base muito mais extensa do que essa, o Excel ele fica malandro e ele não vai buscar exatamente a região em que o Wesley atua. Ele vai, por exemplo, se ele estiver próximo ali do Michel Teló, em vez de ele pegar o Nordeste, vou pegar a célula de cima, dá na mesma. Ele vai fazer essa a jambra, essa gambiarra ali. Então, sempre que for utilizar o PROC-V, use falso ou o número 0. Pode dar 2 cliques no falso, pronto. Só apertar o Enter para ele concluir a cor, pronto. E ali, ele concluiu a função, está ali, região Nordeste. Auto preenchimento, pronto. Então temos ali Michel Teló, Nunes Filho. Aí por que eu não fiz essa função PROC-V com base na região? Primeiro, porque o PROC-V ele sempre vai buscar a primeira coluna ali, a referência dela. Então se aqui, por exemplo, a região é a segunda, ele vai fazer a busca aqui, ele vai bagunçar tudo. Aí, ou seja, a minha base de dados, a minha matriz, teria que começar na coluna B. Mas isso é só um pequeno detalhe. Então, resumindo, PROC-V vai buscar o valor desejado numa tabela e retornar com o valor correspondente daquela linha em que se encontra esse dado específico. Feito isso, agora eu vou usar o total faturado aqui. Então vamos lá. Quero saber o faturamento das regiões. Aí agora pergunta, por que eu não vou usar o vendedor e eu vou usar a região? Aqui nesse exemplo tem um vendedor por região. Então tanto faz eu usar o região ou o vendedor. Mas se eu imaginar que na região sul poderia ter o Michel Teló e o Baitaca, por exemplo, e eu usasse apenas o Michel Teló como critério, ele ignoraria as vendas que o Baitaca fez. Ou, por exemplo, pegar lá o Evaldo Braga, e daí eu tenho na mesma região Milton Nascimento. Se eu pegar apenas Milton Nascimento, só vai ali considerar o que ele vendeu, excluindo o total daquela região em que os dois atuam. Sendo assim, vou usar a região como critério para soma. Então, sem mais delongas, vamos lá. Igual soma C, meu intervalo, região, coluna B. Notem que eu estou selecionando a coluna B inteira. Não estou selecionando B2 até B12.000. Por quê? Essa tabela pode ser dinâmica. Pode ser que num período que eu extraí o relatório, ele não fez tantas vendas quanto esperado, por exemplo. Ao invés de ter feito 12.000, ele fez apenas registros de 5.000. Vai dar certo. Mas se eu fizer a mais, por exemplo, eu fizer 15.000, 17.000, eu vou ficar limitado apenas aos 12.000. Então, para essa operação, eu vou considerar a coluna inteira. Meu critério, região Nordeste. E por último, o que eu vou somar? É aqui a coluna vendas. Então, recapitulando, peço para o Excel analisar o intervalo. Desse intervalo, considerar apenas o que for de uma região determinada e somar o que for daquela região. Pronto, aperto o Enter. Espera ele processar. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Pronto. Os auto-preenchimentos também. E agora aqui eu vou fazer o total de 2021. Vou chamar assim, que ele vai fazer a soma, né? Aí usa a função soma. E aqui a média. Lembrando, né, que eu vou considerar apenas o que foi feito em cada região. Não vou considerar ali o que foi feito, por exemplo, aqui no total. Senão vai dar uma média muito esquisita. Agora vem aqui, altero para contábil,
Esses dois aqui eu deixo em negrito. Aqui também. E agora eu vou colocar umas bordas aqui pra deixar bem apresentável aqui minha tabelinha. Ó. Dica importante, trabalhem sempre com o mouse decente para não ter problemas de cliques aleatórios ou não ficar selecionando. Beleza? Tenho aqui então a minha tabela com os meus dados. Agora, o que eu posso fazer para facilitar a compreensão? Eu posso então agora fazer um gráfico. Mesma situação da atividade 1, gráfico de pizza. Por quê? Eu tenho ali um todo, R$ 57.674.904 faturados em 2021 e cada região que compõe. Observem, ó, olha a diferença da atividade 1. Estão vendo, ó? O que aconteceu? Ele já gerou um cabeçalho, aqui um título do gráfico, total faturado. Dividiu as regiões aqui e identificou cada uma ali, ó, das fatias com uma região. Eu posso escolher um estilo, né, também. Aí vocês são livres para escolher qual que vocês acham legal, qual fica mais importante. Então vou usar uma parecida com o que foi usado no exercício anterior. Tá aqui. Só aproveitando uma curiosidade, né, se vocês observarem, os nomes ali de cada vendedor são de cantores famosos ali da nossa música popular brasileira. E é isso. Espero que tenham curtido e entendido exatamente o que fazer com o tal do PROC-V. Beleza?